Olá você, seja bem-vindo ao Sharp Spring Week. Estamos chegando aí no penúltimo dia do evento. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando das entrevistas. E hoje, nessa primeira entrevista do dia, nós vamos ter aqui a Júlia Paixão, ela que é do programa de canais da Reeve, que é um grande parceiro aqui da Sharp Spring. A Reeve, eu sou fã do trabalho deles. Se vocês não conhecem, eles têm um trabalho de conteúdo assim impecável, realmente, é uma referência para a gente. E a gente está muito feliz em receber aqui a Júlia, da Reeve. E eu conto aqui também com o Daniel D'Amélio para a gente fazer esse bate-papo com a Júlia. E eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que a gente vai apresentar um conteúdo bem interessante aí para vocês. Legal, Edu. Bom, começando mais de apresentações. E nada melhor começar com a Júlia, uma parceirona nossa. Já fizemos o webinar juntos, já fizemos outros materiais juntos. E tenho certeza que hoje vai ser mais uma apresentação legal. Júlia, bem-vinda e boa apresentação para você. Pessoal, muito obrigada pelas boas-vindas. Eu estou muito animada assim, de participar da Sharp Week com vocês. A gente estava pensando num conteúdo que seria legal para aplicar a todos e, poxa, nada melhor do que compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, muito prazer, de verdade. Até já puxando esse gancho, para a gente não perder muito tempo, já que essa é o início do penúltimo dia do evento, já quero compartilhar minha tela e mostrar um pouco desse conteúdo que a gente separou para vocês. Legal, Júlia. Então, fica à vontade. Lembrando que a gente tem uma parceria já com a Reeve, então, do próprio canal também da Sharp Spring, a gente tem um bate-papo lá com a Júlia. E, assim, é um webinar que eu indico para vários parceiros, assim, porque é um conteúdo de alto nível que a gente fez, de inbound, outbound. Então, Júlia, estou bem confiante aí, esperando a tua apresentação também. Que bom. Eu acho que eu falo muito, né? Você já tem conteúdo comigo, a gente está fazendo um novo. Mas, bem, espero que esse também seja um conteúdo que você indique bastante para o pessoal. Legal, tenho certeza. Perfeito, então. Bem, como o Edu falou, a gente é muito focado em conteúdo aqui na Outbound Marketing no Reeve. O nosso lema hoje é Power to Salespeople. A gente quer empoderar vendedores para que todo mês a gente consiga fazer o que a gente tem que fazer, que é bater a meta. Como o Edu já me apresentou, pessoal, eu sou atualmente diretora da área de canais e de parcerias aqui do Reeve. Como hoje eu quero trazer para vocês um guia de sobrevivência em vendas, eu queria contar um pouco da minha história, sabe? Pouca gente sabe que eu sou sou economista de formação. Eu sempre fui muito frustrada com a faculdade. Eu acho que muita gente que trabalha em startup não tem nem curso superior por causa disso. A faculdade, ela prepara muito pouco para o mercado de trabalho. E desde pequenininha, minha mãe me falava que queria me ver como executiva e meu sonho era empreender. E eu tentei empreender enquanto eu estava na faculdade. E por mais que eu achava a minha ideia sensacional, eu fiquei completamente frustrada. Eu tinha um produto que eu queria levar para o mercado. O produto era tipo meu filho, sabe? Eu estava dando a luz ao meu filho. E eu não conseguia fazer meu produto crescer. Quando eu fui parar para pensar, os dois pilares que eu precisava para fazer com que meu produto fosse para o mercado da melhor maneira possível era marketing e vendas. E eu não tinha conhecimento em nenhum dos dois. E foi mais ou menos assim que eu vim parar no Reeve. Eu sempre fui muito tímida, eu era analista de inbound antes, vim parar como SDR de outbound no Reeve. Fui tentando quebrar essas barreiras e hoje eu sou diretora de canais. Ao longo desses 2 anos e meio como Reeve, eu consegui trabalhar conversando com mais de 600 empresas, pessoal. E ao longo desse tempo eu também comecei a alinhar um pouco mais com a expectativa que eu tinha com os conhecimentos da economia que eu trabalhei na faculdade, e a gente conseguiu desenhar o que nós enxergamos de perspectivas do mercado brasileiro hoje. Eu quero muita opinião sua, viu, Edu, e viu, D'Amélio, dentro desse slide, porque, assim, acho que para falar de perspectiva de mercado, a gente tem que falar de marketing e vendas. E o primeiro ponto que a gente percebeu é que, por mais que o cenário econômico do Brasil não esteja favorecendo, ao longo desses últimos 5 anos, a gente teve um aumento de competitividade gigante. O número de CNPJs abertos no IBGE aumentou incrivelmente.
Então, por mais que o próprio governo não tenha tanto incentivo em termos de empreendedorismo, existe uma veia empreendedora no mercado brasileiro. E isso faz com que cada vez mais a gente veja novas empresas, veja novos concorrentes. A gente tem tanto concorrente direto como concorrente indireto. Então, se eu vou no McDonald's, eu não posso ir no Vigilantes do Peso, porque eles concorrem mesmo que indiretamente. E o que a gente acaba percebendo é que vendas têm um papel cada vez mais importante. Por quê? Dado esse cenário competitivo, uma venda consultiva funciona como porta de entrada de um potencial cliente dentro da sua empresa. A experiência de compra, ela se tornou muito importante ao longo desses últimos anos. E a gente até pensa, poxa, o vendedor era muito importante quando a gente não tinha informação nenhuma. E graças ao inbound, graças à automação de marketing, hoje o que a gente mais tem é conteúdo. Mas isso tem um lado negativo, entre aspas, que quando o lead chega até você, ele provavelmente já conversou com um dos seus concorrentes. Então, a venda ela tem que ser naturalmente consultiva. A gente tem que dar uma experiência de compra melhor. Então, a gente voltou ao fundamento da venda para conseguir chegar no terceiro ponto desse pilar, de ter um ROI positivo. Então, do meu investimento em marketing, do meu investimento em vendas, ele ter um retorno efetivo. Então, eu vi esses 3 prismas e a gente trabalha muito com eles, nos nossos parceiros, nos nossos clientes. O que vocês acham disso, pessoal? Legal, Júlia. Você estava comentando desse slide, eu acho que, para recapitular, uma coisa importante, assim, né, essa questão da competitividade. Se a gente pegava inbound e outbound, alguns anos atrás, se a gente volta, muita coisa funcionava. As pessoas estavam começando a fazer conteúdo, então as empresas se sobressaíam. De repente, o mercado todo começa esse tipo de estratégia. Mesma coisa no outbound, né, que é o foco dessa apresentação. Quando a gente começou a trabalhar os e-mails de cold e-mail, você tinha uma variável do nome da pessoa e o nome da empresa, isso já tinha um sucesso. Hoje em dia as pessoas sabem que isso é automatizado, sabem que isso é o mais do mesmo. Então, cada vez mais vendas consultivas, elas vão evoluindo, e isso é um pouco do material da Rive também, que vocês fazem, que eu acompanho. A gente, para ter um diferencial competitivo, sempre precisa estar à frente, né? Repensando a estratégia, o que a gente consegue otimizar, personalizar de forma melhor. Então, eu acho que a venda consultiva, ela vai evoluindo, ela é uma ciência, né? Tem muito estudo, e para a gente conseguir hoje ter um resultado com outbound, precisa ser muito bem trabalhado, e eu acho que é um pouco do que a gente vai ver contigo hoje também. Pois é. No final do dia, ninguém quer mais do mesmo. Isso a gente já tem. E é justamente por isso que eu trago essa frase, sabe? Quando a gente tem muita coisa em jogo, o quão bom a gente consegue ser. O quão esforçado a gente consegue ser para se destacar dentro desse cenário competitivo. A gente fala hoje de automação de marketing. Eu, particularmente, eu sou inscrita em N newsletters. Tipo assim, o meu e-mail, eu tenho uns 20 por dia, porque eu amo consumir conteúdo. Então, para eu parar um tempo e ler um e-mail, eu sei que ele precisa ter um conteúdo fora do normal. E a mesma coisa para o cold mail. Se eu falar só, oi, Edu, tudo bem? Eu sou a Júlia, te vi no LinkedIn e achei que fosse interessante a gente conversar. Poxa, você já vai saber que é automatizado. O que vai fazer se me responder? Então, quando a gente tem muita coisa em jogo, o quão bom a gente consegue ser. Eu gosto muito dessa frase do Jeb Blount. O Jeb Blount, no final do ano passado, assim, eu fui num workshop com o Matt Doyle, um VP de vendas da Rock Content. E ele falou muita coisa legal no workshop, assim, foi um dos dias mais legais de trabalho que eu tive ano passado. Eu nem posso falar que foi um dia de trabalho. Mas ele indicou esse livro, um livro que chama Fanatical Prospecting, do Jeb Blount. Já tem ele em português. Eu não sei direito qual que é a tradução, mas eu já sei que ele foi traduzido. E ele fala justamente isso. A lei do universo é que nada acontece até que algo se mexa. A lei do negócio é nada acontece até que alguém venda algo. Então, a gente não tem um negócio até que esse produto ele não esteja no mercado, até que alguém compre o meu produto. Essa frase, ela explica bastante sobre essa concorrência e a força que vendas têm no mercado. Então, é muito importante a gente focar nessa venda consultiva e personalizada. Aqui na Outbound Marketing da Rive, a gente trabalha com esse framework. É mais um modelo mental do que um framework, principalmente focando em vendas complexas.
Então, a gente sempre tem dois prismas quando a gente para olhar sobre vendas. Eu tenho o prisma do gestor, o prisma do vendedor, e há quem diz que a gente tem um terceiro prisma, que é o do comprador, que ele existe e ele está acompanhando o nosso processo. Como que a gente pode se diferenciar ou ter um básico para ter um guia de sobrevivência nesse mercado? M, mindset. T, técnicas. S, speech. O Vinícius que desenvolveu esse framework, o nosso CEO, e assim, ele adora inglês. Então, o S é speech, mas que pra gente é discurso. E o P é o processo. Se eu sou um gestor de vendas e eu tô vendo que meu carro tá quebrado, o motor pifou, poxa, eu vou levar ele no mecânico e vou falar, troca o motor? Isso não é factível pra gente hoje. Qualquer mecânico que vê você falando isso vai rir da sua cara, eu compro um carro novo. E não é só porque a gente teve um bug no motor que significa que eu vou comprar um carro novo. E se eu não tenho nada e eu vou comprar um carro usado, como que eu posso garantir que ele está funcionando normalmente? Eu vou analisar o MTSP. Então eu vou analisar o óleo, se o motor está com óleo, eu vou analisar a água, se tem água no motor, eu vou analisar se pode ter sido até um problema de engrenagem. Então, eu tenho que primeiro ver o meu processo. Eu tenho o meu sisteminha para identificar esse problema. E o primeiro passo é identificar o processo. Como que o meu vendedor ele tem trabalhado com os leads que ele recebe hoje? Ele está conseguindo engajar esses leads? Depois eu vou olhar para o meu discurso. Eu estou conseguindo transmitir para o meu vendedor exatamente qual que é a nossa solução? Quem consegue ver o maior valor com essa solução? Se isso já está garantido dentro do meu processo, eu parto para a técnica. Técnica e mindset são soft skills. Então, não é algo que a gente consegue aprender simplesmente lendo num livro. Eu tenho que parar, eu tenho que testar, tenho que exercitar. Isso é um músculo. Então, por mais que existam aquelas sopas de letrinha de qualificação, que eu brinco, é onde é o momento que a gente banca o detetive na venda, né? É o GPCT, é o BANT, é o MEDIC, é o SPIN. Então, existem vários frameworks de vendas para a gente fazer uma qualificação, então, aplicar essa técnica. Venda é muito mais do que isso. Venda é interação humana. E para a gente conseguir ter um time de vendas que vista a camisa junto conosco, eu preciso ter um mindset positivo no nosso time. Mas se eu já estou olhando para o MTSP no ponto de vista do vendedor, eu já vou olhar ele a partir do M. Então, para eu ter certeza que eu vou usar a técnica certa no momento certo, ou até saber a hora que eu vou fazer o meu discurso e seguir o meu processo, eu preciso ter um mindset positivo. Eu preciso ter inteligência emocional certa. Eu preciso não me desgastar toda vez que eu escutar um não. Eu preciso, toda vez que eu mandar um cold mail, ou toda vez que eu fizer uma ligação, eu preciso ter certeza que se não foi nesse, vai ser no próximo. Então, o MTSP, ele serve bastante como esse guia pra gente. E como que eu consigo impactar o meu processo no menor período de tempo? A gente sempre vai focar, pela lógica do Pareto, do que a gente consegue ter maior impacto em menos tempo, o que vai me dar menos esforço e a gente vai conseguir ter um resultado muito melhor. E para isso, a gente tem mudanças no processo e no discurso. Só que mindset e técnica é tão importante quanto. Só que como eles precisam ser internalizados pelo time de vendas, as mudanças que a gente faz neles, elas demoram muito mais tempo para ser enraizada. Se a gente chegar para um vendedor hoje da Sharp e falar assim, poxa, não fica triste quando você escutar um não em uma cold call, um vendedor que acabou de entrar no time. Bem, não vai ser na próxima cold call que ele vai conseguir ficar feliz por ter escutado um não. Mas vai ser daqui a 1, 2, 3 semanas, quando ele já estiver pegando um pouco o processo, que ele vai ter toda essa técnica por trás. Que ele vai conseguir erguer a cabeça nas horas que ele precisa. Tô certo, pessoal? Claro, com certeza. Só complementar, Júlia, que a gente acabou de colocar aí o livro do Jeb Blount, e a gente achou aqui a versão em português. Realmente, é prospecção fanática, tá? Para quem quiser procurar, tá disponível na Amazon. Então, só para complementar o que você tinha dito. Bacana, já indico, viu, gente? Prospecção fanática. Eu gostei do nome. Legal. E assim, vamos pensar
grandes pilares que a gente tem em ações estratégicas, táticas e operacionais. Eu estou olhando para o meu negócio, eu estou olhando ou de fora ou por dentro. Eu, como dona do negócio, eu vou sempre olhar para o pilar estratégico. Se eu já estou mais em gestão ou direção, eu vou ver no tático o que eu consigo passar para o time realizar no operacional. E aqui nesse toque eu quero falar do que a gente pode fazer para sobreviver, tanto em termos estratégicos, tanto em nível tático, quanto no nível operacional. E o primeiro passo para a gente se destacar nesse mercado hoje é definir um perfil de cliente ideal. Isso não tem como. Isso, assim, se você já leu o nosso blog, o Edu comentou que leu o nosso blog, é algo que a gente fala N vezes, é até cansativo. Mas não adianta vender se a gente não tem um perfil de cliente ideal definido. Se a gente não sabe para quem vender e quem realmente vê valor na nossa solução, por que vender? Isso não é dinheiro inteligente. Eu posso estar trazendo uma pessoa que vai me dar mais dor de cabeça do que vai ser advogado na minha marca. Então, o primeiro passo é, quem que vê valor na minha solução? Quem que é meu PCI, CP? Bem, tem diversos nomes para o perfil de cliente ideal. Mas para quem que eu posso vender? E existem algumas perguntinhas chaves para a gente garantir isso. Qual que é o maior segmento, ou dentro dos meus cases de sucesso, qual é o segmento predominante? Qual que é o tamanho dessas empresas? São empresas grandes? São empresas pequenas? Essas empresas vendem para empresas grandes? Essas empresas vendem para empresas pequenas? O time de vendas dela é grande? O RH dela é grande? O time de marketing deles é grande? Qual que é o processo predominante de decisão? Eu vou prospectar um CEO? Ou eu vou falar com alguém que está mais no dia a dia, que percebe mais valor na minha solução? Um analista de RH, um vendedor que sabe o quanto que é importante ser produtivo. Então, eu vou prospectar de baixo para cima ou de cima para baixo. Qual que é o principal problema que eles têm enfrentado? Quem que vai perceber maior valor na minha solução? Quem que vai ganhar mais contratando o meu produto ou serviço? Qual que é o cargo dessa pessoa? Essa pessoa, ela comunica mais por telefone, por e-mail, por ligação, por WhatsApp, por LinkedIn, por Skype, por... N redes sociais que a gente tem. Quando que essas empresas tomam decisões? A gente teve um caso de um cliente que vendia para empresas maiores. E eles vendiam para o RH. Que, como a empresa começa a fazer planejamento para o próximo ano, no final do ano, então no último trimestre. Então, eu sei que esse meu cliente, ele tinha que começar a prospectar nos últimos 3 meses, para no ano que vem, ele ter, quem sabe, um novo cliente. Então, assim, é algo que precisa ser tomado e precisa ser levado em consideração. E, bem, dessa pessoa que percebe mais valor, ela está em qual setor? Onde que ela se encontra dentro da empresa? Então, o perfil de cliente ideal, ele vai conseguir direcionar o nosso esforço em outbound, o nosso esforço em vendas, e ele vai conseguir até garantir que a gente tem um desenho de uma persona muito mais bem definido. Então, os dois eles estão muito ligados entre si, mas a partir de um, a gente constrói o outro. Muitas empresas constroem uma persona e depois elas começam a construir o perfil de cliente ideal. Mas é importante ter os dois. E a partir do momento que eu já tenho para quem que eu vou vender, eu tenho que definir o como. Então, essa já é uma estratégia tática. Isso é algo que a gente precisa ter em mente. Bem, o inbound e o outbound, que nem o Edu falou lá no início, eles já são a realidade no mercado hoje. O Predictable Revenue, bem, o nosso blog chama outboundmarketing.com.br, mas eu sou meio advogada do diabo. O Predictable Revenue é um livro de 2011. Mercados não são estáticos. A gente já está em 2019 e se eu piscar o olho aqui, a gente já está em 2020. Então, assim, existem N outras estratégias de aumentar o volume no topo do funil. Mas essa não é a única maneira que a gente faz para vender mais. Deixa eu só fazer um questionamento, que eu gostei até da sua provocação, essa última provocação, e pegando como um gancho que você falou da escolha ideal do cliente. Eu acho que eu vejo muitas empresas, e a gente lida muito com agências aqui no dia a dia, né? E agências atendem vários clientes,
Acho que uma da questão fundamental que a gente percebe é que existe um certo temor em se decidir qual é o cliente ideal. E existe uma impressão de que se dá para vender para vários tipos de persona. E quando, na verdade, se centrar o seu foco em um tipo de cliente ideal, você pode obter muito mais resultado. E aí você tem muito mais certeza. Então, assim, ok, eu sei que existem 1000 clientes com potencial. Se eu chegar a 500, eu já cheguei a 50% de share do mercado. E às vezes eu percebo que as empresas ou têm temor ou não sabem por onde começar. Você percebe isso também, Júlia? Percebo. Eu percebo principalmente também porque eu trabalho muito com agências e com consultorias. E sempre tem aquela dúvida, vou nichar, não vou nichar? Porque marketing vendas, toda empresa precisa. Todo mundo precisa de marketing vendas, de maneiras diferentes, mas todos precisam. Mas é aquela questão, a gente tem um perfil de cliente ideal, a gente vai prospectar nele. Então, existe a nossa prospecção que a gente chama de prospecção horizontal, que é a prospecção vertical e horizontal. A vertical é onde eu já sei que esse grupo de pessoas mais restrito tem sinergia com a minha solução. Eu sei que eu vou colocar eles para dentro, porque eu sei que eles têm necessidade com a nossa solução. Eu sei que a partir disso, eles vão me gerar X de receita. Eu sei que eles vão ficar satisfeitos com o que a gente tem para oferecer. Mas nada impede com que a gente faça a prospecção horizontal, que é buscar novos mercados onde a gente tem uma sinergia. Nesse momento, a gente não fala só de, poxa, eu vou crescer para todos esses 1000 potenciais clientes. Mas a gente pode garantir o mínimo de receita e de fluxo de caixa naqueles que a gente já sabe que tem uma sinergia legal, porque para outro mercado, para outro segmento, para outro tamanho de empresa, as demandas são diferentes, as necessidades são diferentes. E, às vezes, exige um estudo, até nessa prospecção horizontal, nessa vertente de vendas, para a gente conseguir identificar como que você, como empresa, você, como agência, vai se adaptar para determinar esse novo produto, esse novo serviço, esse novo mercado. Então, assim, é importante nichar. Isso é para garantir menos dor de cabeça, que eu acho que é uma coisa que, assim, todo dono de agência, ou gente que trabalha em agência precisa, menos dor de cabeça, todo mundo precisa, né? Mas menos dor de cabeça é isso aí. E a gente tem que trazer dinheiro inteligente. Não adianta a gente falar, poxa, esse cara chegou até mim, ele precisa da minha solução, mas ele não tem tanto perfil, ele é muito diferente de tudo que a gente já fez hoje. A gente traz ele para dentro, ele é um cara que 75% de chance dele ficar insatisfeito. Se ele ficar insatisfeito, 100% de chance dele falar mal de você. Ele vai ter um churn, então você não vai garantir também que ele traga receita por muito tempo para você. Então não é dinheiro inteligente. Então é bom a gente ter um crescimento controlado, até para a gente se adaptar a esse determinado cenário, esse determinado PCI, para a gente buscar novos PCIs. Então essa é uma dor que a gente identifica do mercado muito grande. E todo mundo fala para mim, poxa, todo mundo pode comprar da minha solução, mas tem que nichar. Infelizmente, tem que nichar. É essa a visão que vocês têm também aí, pessoal? Com certeza, Júlia. Com certeza. Inclusive, a gente tem uma estratégia direcionada para qual tipo de cliente que a gente sabe que tem perfil, e também a gente tem essa noção de quando entra, possa vir a entrar algum que não tenha perfil para utilizar o software da SharpSpring, a gente já passou por esse tipo de problema que você comentou aí, de ter problema de... Ele não faz a mínima ideia do que vai fazer com o software, né? Aquela brincadeira, né? Sabe dirigir um Fusca, mas tem um foguete na mão, então não adianta nada o que ele está contratando. Então, por isso que no processo, desde o processo lá de awareness, passando pela educação no mercado, e depois o processo de vendas, aí seja outbound, inbound, ABM, o que seja, precisa estar alinhado com o objetivo de negócio. Né? Total. Seja outbound, seja inbound, seja ABM, não adianta. Ou ele vai subutilizar seu serviço, ou ele vai utilizar errado, e isso não é o que você quer dentro de casa, definitivamente. Pode ter certeza que esse cara é o que vai te tomar mais tempo ali no atendimento. Pois é toda a lógica de Pareto. Poxa, por que a gente vai dedicar o nosso esforço naquilo que não vai trazer tanto impacto para a gente como empresa? Eu tenho uma bio no Twitter, eu não sou tão fã de redes sociais tipo Instagram, Facebook, mas eu adoro o Twitter. E tem uma link de, salvo engano,
era de um desses consultores de vendas mais famosos, e que ele falava assim, olha, não deixe os jerks, né, os babacas, os idiotas, viverem na sua cabeça sem pagar aluguel. Não vale a pena. Não deixe eles fazerem isso com a sua agência. Muito bom exemplo. É isso mesmo. Legal demais, gente. Aproveitando, até pegando esse gancho de ABM, inbound e outbound, falando de volume no topo do funil, a gente trabalha muito também com essa maneira de, poxa, eu posso melhorar as minhas taxas de conversão ao longo do funil de vendas também. Então, o MTSP, ele ajuda tanto no direcionamento estratégico, quanto também nesse direcionamento tático. Eu tenho quais canais que eu vou comunicar, mas agora eu tenho que olhar um pouco mais para o vendedor. Eu vou olhar para o meu CRM lá da Sharp. Poxa, quais são as minhas taxas de conversão ao longo das etapas? Não adianta o nosso time de marketing jogar 30 leads a mais na mão de um vendedor se ele não estiver conseguindo converter esse pessoal em vendas. A gente só vai estar gargalando o vendedor ou tentando mascarar um problema ainda maior. A gente trabalha nesse funilzinho, seja para inbound ou seja para outbound, algumas taxas de conversão em cada uma das grandes principais etapas. Então, eu tenho os meus smart leads, os meus visitantes, eu coloco eles na mão do meu time de vendas, em torno de 10% deles são conexões efetivas. A partir desses, quantos que viram MQL? O MQL, o Marketing Qualified Lead, a gente vê ele também, no ponto de vista de vendas, de duas maneiras. Ele pode ser tanto aquele lead que tem interesse, então, que pediu para falar com um consultor, que quer uma demonstração da Sharp, que quer um diagnóstico do inbound ou do outbound deles. Ele tem interesse, mas a gente precisa garantir que ele tenha perfil. Então, no outbound, esse é o papel do SDR. Dar uma ligadinha para ele, pegar os critérios pelos quais a gente identifica que ele tem perfil, e se tiver perfil, ele é um MQL. Depois a gente vai passar a mão para o executivo de vendas, para o nosso vendedor, para o nosso account executive, para o nosso closer. E o que esse closer vai fazer? Legal, eu sei que esse cara que está na minha mão tem perfil de compra, mas será que ele tem a maturidade para se tornar um cliente? Será que ele é educado o suficiente para eu colocar para dentro, para ele não subutilizar a minha plataforma? Será que ele está no momento certo de compra? Ou será que esse não é um cara que eu vou mandar uma proposta e ele não vai fechar? Será que ele entende qual que é o objetivo final dele junto numa parceria com a Sharp? E a partir daí, a gente manda uma proposta e a gente traz ele para dentro como cliente. Claro que depois que esse funil acaba, a gente tem outro funil, né, que é o funil do pós-venda. Mas trabalhando nessas taxas de conversão, trabalhando com o ciclo médio de vendas de vocês e trabalhando com os canais certos de comunicação, a gente consegue olhar exatamente como que a gente pode fazer isso? Se é jogando mais volume no topo do funil ou melhorando as nossas taxas de conversão. Isso é o que a gente chama de deal flow. Antes da gente dar um passo para frente em termos de legal, eu sei quem que é meu PCI, agora eu vou atrás dele, vamos dar um passo atrás. Às vezes esse cara já está consumindo o nosso conteúdo, ele já está lá na minha base da Sharp, eu simplesmente não estou passando ele para a mão de vendas. Ou se não, eu estou passando ele para a mão de vendas e vendas não está conseguindo converter. Então, antes da gente pensar em como operacionalizar essa estratégia, é importante a gente olhar e, beleza, eu sei que eu quero 10 novos clientes, mas eu primeiro tenho que saber como que a gente pode fazer isso. E pensando em operacionalizar, a gente vai tratar de contato humano. Falando de vendas, vendas é contato humano. Então, tanto para o marketing quanto para a venda em si, a gente trabalha muito com o cérebro humano. A gente precisa se conhecer antes de tentar conhecer para quem que a gente está vendendo. A gente trabalha muito com o cérebro trino de McLean. É até bem interessante que, como eu sou formada em economia, um dos motivos que eu sou super frustrada com a faculdade é que tudo que a gente aprende na faculdade é partindo do pressuposto que seres humanos são totalmente racionais. Eu não sou racional. Se eu vou no supermercado e eu estou de TPM, eu quero comprar um chocolate. Não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, a gente tem aquela luta interna entre a razão e a emoção. E seja numa venda B2B, business to business, empresa para empresa, ou numa venda B2C, onde eu estou vendendo para o consumidor final, a gente trabalha com essa emoção. Por quê? Porque se eu piso no pé de alguém, eu vou para uma reunião de vendas, eu sei que eles estão com um problema, vou pisar no calo dele, eles vão falar, ai. Depois que eles falaram ai, eles vão pensar, poxa, odeio a Júlia, não gosto da Júlia.
quero bater na Júlia. Ou será que eu gosto da Júlia? Será que vale a pena eu gostar da Júlia? Será que a Júlia quer me ajudar? Beleza. Eu tô começando a sentir o que eu pegar ali no problema do pessoal fez com que eles sentirem. Depois que a gente sair dessa reunião, o que eles vão fazer? Vão chegar para o sócio da empresa, vão chegar para um grupo de vendas e vão falar assim, beleza, pessoal, me diz uma coisa. Vamos ver se isso daqui cabe no nosso orçamento. Vamos ver se vale a pena a gente investir no Reeve, investir na Sharp. A gente vai começar a racionalizar. Então, tudo na vida acontece dessa maneira. Se eu acho que eu estou em perigo, ou eu corro, ou eu fico parada. Esse é o meu sistema reptiliano. Ele é tudo que eu vou fazer que é instintivo. Afinal, o nosso cérebro é o nosso órgão que mais gasta energia. Se a gente tivesse que parar para pensar, toda vez que você piscar, que eu mexesse no meu cabelo, ou, sei lá, que eu fosse falar um tipo assim, que é bem comum de mineiro, poxa, eu ia gastar tanta energia que eu ia precisar, em média, comer 27 mil calorias por dia. O nosso sistema reptiliano, ele veio justamente para isso, para ajudar a gente instintivamente a gastar a energia certa para as atividades certas. No meio, eu tenho o meu sistema límbico, que eu vou trabalhar as minhas emoções. E depois eu tenho o neocórtex, onde eu vou conseguir racionalizar um pouco mais de tudo que está acontecendo. Nesse toque, por exemplo, se o Edu e o Damélio não tivessem gostado do meu tom de voz, poxa, ia ser chato, a gente ia estar aqui com a voz super para baixo, ninguém ia estar querendo me escutar, provavelmente quem não gostou do meu tom de voz já saiu desse webinar até então. Então, assim, eu preciso trabalhar um pouco da emoção. Quem tá aqui é porque tá gostando, tá com algum sentimento com relação a gente. Depois, quando a Sharp Week acabar e a gente for pegar nosso caderninho com todas as perspectivas que a gente fez, tudo que a gente anotou, e a gente vê, beleza, o que eu vou aplicar no meu dia a dia de trabalho, o que eu vou aplicar no meu negócio. Isso é o momento da gente racionalizar. Então, a gente tem essa briga interna frequente. E quando eu estou conversando com alguém, e quando eu quero utilizar qualquer gatilho de influência, eu preciso pensar no cérebro trino. Eu preciso pensar em PNL. E o que ajuda a gente bastante nisso? Storytelling. O storytelling vai ser o que vai juntar o significado das emoções, o racional com o emocional. A gente precisa ter um storytelling efetivo para a gente conseguir influenciar aquela pessoa do outro lado a tomar algum determinado gatilho. E falando de experiência de compra, a gente está falando desses gatilhos o tempo todo. Então, quando a gente vai pensar em estratégias de prospecção, a gente tem que pensar na personalidade da pessoa que a gente está conversando. Legal, vou fazer inbound, vou fazer outbound. Eu converso com uma pessoa que é muito mais analítica. Então, é uma pessoa que ela é muito voltada para resultado. Geralmente, alguém do financeiro, alguém do RH, alguém do administrativo. Eu não posso ficar falando dessa pessoa de psicologia, que nem eu estava falando agora há pouco. Essa é uma pessoa analítica. Ela quer ver número, quer ver resultado. A gente vai ter também as pessoas que são mais persuasivas, que são pessoas mais comunicativas. A gente aqui no Reeve trabalha com essas pessoas o dia inteiro. Como a gente vende vendas para vendedor, as pessoas que são desse tipo de área, elas tendem a ser um pouco mais comunicativas. Então, a gente conversa bastante com elas. A gente tem os supporters, que geralmente é alguém que está mais no marketing, que é alguém que tende a ser mais amigável, alguém que não é tão influente, mas é alguém que tenta evitar atrito a todo momento. Então, se a gente for pegar no calo demais daquela pessoa no momento da venda, ela não vai ficar tão satisfeita com o nosso processo. E a gente tem um diretor, que tende a ser uma pessoa muito mais direta. Então, eu não posso ficar aqui dando voltas e com um storytelling gigante. Eu tenho que chegar com essa pessoa direto ao ponto. Um diretor financeiro, um CEO. Geralmente, pessoas com esse tipo de personalidade, elas têm que ser levadas direto ao ponto. E por que a gente trabalha muito com personalidade? Se eu vou pensar na abordagem que a gente vai fazer essa prospecção, então cold e-mail, e-mail marketing, até mesmo cold call ou reunião, eu tenho que levar em conta o conteúdo que eu estou escrevendo para quem que eu estou escrevendo. Tem até uma ferramenta muito bacana que chama Crystal, que ela tem um teste gratuito e que a gente consegue ali, por base do perfil DISC, entender um pouco mais sobre a personalidade da pessoa antes de conversar com ela. Então, que tipo de frases que ela quer ouvir, qual que é o tipo de comunicação que eu consigo falar com ela, ela é mais pessimista ou mais otimista. Essa ferramenta ela é muito, muito legal. Então, assim, a gente consegue até utilizar via LinkedIn antes de pegar o telefone e ligar para aquele contato ou antes mesmo de prospectar. E com base nisso, a gente monta o nosso tipo de abordagem.
A gente tem 3 grandes tipos de cadenciamento de vendas. Júlia? Oi? Júlia, você pode repetir, por favor, o nome da ferramenta? Claro, ela chama Crystal. Crystal. É uma extensãozinha do Gmail. Tá. Do Google Chrome, né? Desculpa. A gente vai procurar aqui digitar e enquanto você fala, a gente coloca aqui para o pessoal poder ver. Beleza. Essa ferramenta ela é muito legal. A gente fala que é tipo bruxaria. O dia que a gente descobriu ela aqui no Rivi, todo mundo ficou brincando. Foi bem divertido. Legal. O Edu tá procurando aqui e a gente já vai colocar. Legal demais. Por favor. Beleza. Esse cadenciamento em vendas que eu estava falando, ela é uma sequência de contatos que a gente precisa fazer para concretizar uma comunicação. Então, se esse lead levantou a mão lá para a gente, falando, olha, quero falar com o consultor. Ele chegou lá na landing page da Sharp e falou isso para a gente. Eu preciso entrar em contato com ele. Então, eu preciso mandar um e-mail. Então, eu tenho uma cadência para esse lead que tende a ter, em média, 11 tentativas de contato. Para o outbound, um estudo que fala que eu preciso de, no mínimo, 8 tentativas de contato antes de desistir desse lead. Mas, beleza. Eu vou tentar entrar em contato com ele 8 vezes. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso de maneira mais personalizada. One-on-one. Então, poxa, eu não vou estar falando só com o Edu e o da Amélia da Sharp. Eu vou estar falando com o Edu, que é do sul de Porto Alegre, que gosta de futebol. Eu vou pesquisar no Google. Eu vou olhar lá no Crystal para ver que tipo de palavra que eu posso utilizar. Então, é algo muito personalizado. Para, sim, esconder ao máximo a nossa automação. E se a venda é bastante complexa, e se o mercado que a gente tem é um mercado mais restrito, essa abordagem, ela tem que ser a abordagem que a gente vai seguir. Porque eu não posso queimar ali uma oportunidade de venda por ir por essa abordagem que é mais templatizada. Essa abordagem templatizado ou templatizada, ela trabalha com alto volume, mas ela é igual para todo mundo. Então, a gente percebeu, que nem o Edu falou lá no início, que eu já comentei, que essa abordagem, ela tende a ficar cada vez menos eficaz. Poxa, telemarketing não funciona mais. Quando uma operadora de telefone me liga, eu tenho até medo de atender. Eu baixei um aplicativo no meu telefone que fala quando é spam me ligando, para eu não atender esse tipo de abordagem. Ou até mesmo cold mail. Quando o cold mail é aquele padrão, aquele assunto que você já sabe que é um cold mail, ele não vai ter a mesma taxa de eficácia. Mas se o seu mercado é muito grande, talvez essa estratégia ela tenha um ROI positivo. Mas, em compensação, a gente pode dar um tiro pela culatra e ir nessa estratégia que ela é o meio termo. É uma estratégia que consegue unir tanto a qualidade com a velocidade, que é essa estratégia segmentada, ou a cadência, o fluxo de cadência segmentado. Onde eu vou falar assim, ok, eu tenho meu PCI, eu tenho meu perfil de cliente ideal, eu já sei como que ele se comunica e a abordagem para ele. Eu não preciso personalizar tanto one-on-one, mas eu posso falar, por exemplo, que agências de marketing, elas, quem sabe, poderiam trabalhar nesse nichando para conseguir resultados mais escaláveis. Então, eu não vou estar falando com uma agência ou um dono de agência específico, mas eu vou estar falando com o motor comum do mercado. E que é uma maneira da gente personalizar como a semi-automação. Eu direciono essa comunicação, eu direciono esse fluxo de cadência. Então, essa abordagem ela é muito interessante. E sabendo como que o nosso potencial cliente se comunica, a gente consegue operacionalizar daquela maneira. Até agora, a gente já viu o quê? Eu já vi como que eu posso definir uma estratégia de venda. Eu já vi como que eu posso tomar algumas estratégias em nível tático. E agora eu já vi como que eu consigo operacionalizar meu dia a dia. Agora eu quero saber qual que é meu guia de sobrevivência. Eu já sei que eu preciso ter vendedores felizes, vendedores engajados, eu sei que eles precisam ter técnica, eu sei que eles precisam ter discurso, mas, poxa, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Eu tô falando aqui já tem bastante tempo. O que a gente viu lá fora, principalmente nos Estados Unidos, com gigantes tipo a Salesloft, Outreach, a InsideSales.com, que é lá da Inglaterra. Esse pessoal junto já levantou, em média, quase $500 bilhão em investimento. E a gente viu que tudo isso pode ser sintetizado, esses prismas, eles podem ser sintetizados com o termo Sales Engagement ou engajamento em vendas. Então, eu vou pegar a minha experiência de compra, o meu lead, eu quero deixar ele feliz, eu sei que eu preciso ter isso para ele. Eu vou pegar o meu vendedor, eu sei que ele precisa ter essas técnicas, eu sei que ele precisa desses discursos. Agora, eu tenho que linkar
eles com algo. O meu gestor, ele está lá para supervisionar, mas eu linko eles com a tecnologia. Então, com isso, eu consigo garantir que meu time ele tenha todos os cadenciamentos necessários para fechar a venda, ele faça todos os follow-ups que foram suficientes. Eu sei que ele vai entrar em contato com o lead no canal certo, então eu não vou depender só de e-mail ou só de telefone para entrar em contato com ele. Eu sei que eu vou mandar um e-mail personalizadinho, eu sei que eu vou fazer uma ligação, eu sei que eu vou entrar em contato com ele no LinkedIn. Se eu sei que ele está dentro do meu PCI, eu vou seguir ele até o portão do inferno. Um dia ele vai ser meu cliente. Eu sei que ele tem uma dor que eu consigo resolver. Eu vou trabalhar com personalização. Então, por que eu estou falando com você? Por que eu estou falando com você agora? E eu vou trabalhar com tecnologia. Mas eu não vou trabalhar com tecnologia tipo inspetor bugiganga, que fica jogando cada hora, tirando algo do bolso para ver se aquilo funciona. Eu vou trabalhar com tecnologia tipo Homem de Ferro. Mas, assim, sem dar spoiler dos últimos Vingadores, eu vou ser um Homem de Ferro com um final feliz. Onde eu vou conseguir organizar o meu processo, ter visibilidade sobre esse processo e conseguir gerenciá-lo da melhor maneira possível. E a gente viu que Sales Engagement consegue unir tudo isso. Ele é um triângulo que vai unir o vendedor, o lead, a tecnologia, vai conseguir dar uma experiência de compra legal, o vendedor vai amar o ser e participar desse processo de Sales Engagement, e a gente vai ter um aumento em vendas, que é o que a gente precisa. E Sales Engagement trabalha nesse modelozinho de funil de vendas em Y, que é o que a gente fala bastante, né? Poxa, inbound, outbound, eu tenho que garantir que meu hunter e o meu closer, eles estão fazendo uma prospecção legal, eles estão fazendo uma prospecção interessante, eles estão conectando com todos os leads inbound que a gente está entregando. Se eu marco uma reunião, eu tenho que fazer um fluxo pré-call ou pré-reunião para garantir que esse lead ele vai aparecer na minha reunião. Eu não posso perder ele por falta de follow-up. Se ele, por acaso, não apareceu na minha reunião, eu vou fazer um reengajamento com ele. Se ele já conversou comigo lá atrás e ele tinha perfil, só que ele não estava no momento certo de compra, eu vou reengajá-lo. Eu vou fazer um fluxo de qualificação até, se ele tiver muito a fim de conversar comigo, ou eu vou passar ele para a Sharp e colocar ele dentro de um fluxo de nutrição legal. Eu vou fazer um fluxo de passagem de bastão se eu tenho um time de venda segmentado. E se eu sou um closer, poxa, eu não vou só ficar mandando proposta e esperar que o lead chegue até mim, caia no meu colo e fale assim, no dia 29 do mês que vai fechar comigo. Eu tenho que fazer os meus fluxos certos. Eu tenho que reafirmar meus compromissos com a Champion Letter. Eu tenho que fazer meu fluxo de fechamento. Eu tenho que recuperar com leads que não fecharam comigo. Eu tenho que pegar todo mundo que lá naquela etapa de parado, lá na CRM, sabe? Aquela etapa de negociação, famosa e fatídica etapa de negociação. E eu tenho que pegar o telefone e ligar para ele. O que o Jeb Blount, lá do Prospecção Fanática, fala bastante, é que o diferencial de superstar são que eles sempre prospectam. Eles sempre estão fazendo inbound, eles estão sempre num passo além. E Sales Engagement proporciona isso. Então, é o que a gente viu que consegue fechar bem. O meu guia de sobrevivência, ele está bem definido quando eu consigo fechar o meu processo com Sales Engagement. E assim, com base nisso, acho que eu falei tudo que eu tinha separado aqui para falar. Acho que está todo mundo pronto para sobreviver em vendas aqui. Legal, Júlia. Olha, primeiro eu queria agradecer a tua apresentação, acho que foi bem legal. Inclusive, eu vou, dentro dessa tua apresentação, já vou passar para os SDRs aqui da Sharp de novo, para eles darem uma olhada no material, porque é realmente complexo, né? Assim, não é difícil, mas ele é trabalhoso, eu sempre falo isso, né? Você conseguir montar um processo assim, onde a gente consiga unir várias estratégias de canais, inbound, outbound, acho que você colocou ali muito bem isso, sabe? Você desenhou para a gente, né, essas etapas da importância da estratégia, a importância das pessoas, então, muito legal, e eu convido todo mundo a acompanhar o blog da Rive, eu acompanho vocês no LinkedIn, né, você falou do Twitter, eu sou fanático, assim, pelo LinkedIn, é a mídia que eu mais acompanho, vocês estão bem presentes lá, e acompanhar da Rive realmente porque eles têm, assim, conteúdos fantásticos, os nossos próprios SDRs aqui, o Closer, então eles acompanham o material de vocês têm lá o Flipchart na sexta-feira, que é um material bem denso, assim, então quem gosta de material, assim, heavy mesmo, negócio, nada de algo simples, mas um material denso, assim, realmente eu sempre indico a Rive, assim, então muito legal a tua apresentação. E pessoal, quem viu isso, assim, pode achar um pouco confuso,
aplica isso no dia a dia. A gente recebe até a consultoria da Rive e sabe o quanto isso funciona no dia a dia, porque você precisa de processos bem desenhados, você precisa da inteligência comercial, tecnologia, pessoas, processos, é isso que vai fazer realmente a diferença, né? Eu acho que é isso que a Júlia passou um pouquinho aqui para a gente. Damélia. Pois é. Júlia, fica à vontade para complementar. Tranquilo. Eu só queria agradecer pelo Flipchart Friday. Assim, a gente tem lá no blog o time dos nossos hustlers, então a gente chama todo mundo que lê os nossos conteúdos, compartilha junto com a gente. Eles são os nossos hustlers, os nossos vendedores que estão dispostos a dar um passo a mais. E assim, a Sharp é um grande hustler para a gente, é um grande exemplo de hustler. Legal, Júlia. Legal. Bom, como a gente está chegando aqui no final e a gente está um pouquinho apertado aí com o tempo, a gente já vai direto ali para o que a gente vem fazendo com os outros palestrantes também, que é uma série de perguntas tipo ping-pong, tá? Vamos lá, Júlia? Vou ajeitar aqui na cadeira. Vamos lá. Só vou pedir para você centralizar um pouquinho mais. Aí, tá ótimo, tá ótimo. Bom, vamos lá. Então, começando o jogo rápido, tá? Primeira pergunta. Até hoje, qual foi o maior paradigma que você teve de quebrar internamente? Eu sempre fui muito ansiosa. Eu acho que são 2 grandes paradigmas que eu tive que quebrar. O primeiro deles é que sistemas complexos são muito mais fortes. Eu tenho mania de tentar deixar tudo que eu vejo muito mais complexo do que geralmente é. E realmente tem uma beleza na simplicidade que poucas pessoas veem. E eu acho que outro paradigma que eu tenho que quebrar é que, poxa, quer dizer, quebrei, né? Que não, sabe, deixe vir, deixe sentir e deixe passar. As coisas, elas não são tão pesadas quanto geralmente a gente acha que elas são. Então, isso é um músculo que eu tenho no dia a dia e que são paradigmas que eu tento quebrar constantemente. Que ótima resposta, tá vendo? Ah, a gente consegue cada resposta dos nossos palestrantes que estão... Depois a gente vai fazer uma coletânea, tá ficando bem legal. Bom, segunda pergunta. Qual a empresa que é ou foi o seu maior benchmark até hoje que você se espelha? Bem, a Intel. A Intel foi o maior benchmark que eu fiz até hoje. Acho que gestão foi um dos grandes desafios que eu tive assumindo marketing e vendas, ou desde que eu comecei minha trajetória nesse mundo. E, bem, o livro High Output Management, do Andy Grove, é, para mim, uma bíblia. É uma bíblia de gestão e é o maior benchmark que eu tenho para mim. Ótimo. Bom, então aí você acabou já respondendo a outra pergunta também, que é qual é o livro que você recomendaria, né? Poxa, não, eu tenho outros. Não tira essa pergunta de mim. Então, já vou inverter a ordem, então. Qual é o livro que você recomenda? Todo mundo aqui é meio nerd, né? Empresa de tecnologia é assim. A gente trabalha todo descolado e vende Havaiana, mas todo mundo é meio nerd. Eu acho que para todo mundo é o De 0 a 1 do Peter Thiel. Se você nem trabalha com marketing e vendas e você quer conhecer mais sobre o mundo de negócios, leia De 0 a 1. Esse foi um livro que mudou minha vida. Realmente você tinha um livro legal para indicar, então. Você estava certa. Obrigada. Qual foi o erro que você cometeu e não quer cometer mais na sua carreira? Eu já fui trabalhar uma vez num lugar onde eu não tinha propósito nenhum. Eu fiquei mais tempo lá do que eu deveria ter ficado. Fiquei bastante satisfeita, tive bastante problema pessoal enquanto eu trabalhava lá. Eu acho que trabalhar com propósito, sem dúvida, é um aprendizado que eu tive e um erro que eu já cometi que eu não quero cometer de novo nunca mais. Show de bola. Bom, e por outro lado, qual foi a sua maior vitória profissional? Minha maior vitória profissional está aqui no Rive. Eu comentei um pouco de gestão, assumi um time tem um ano, vai fazer um ano mês que vem. E o time está crescendo, tem sido um desafio muito legal e, assim, você conseguir passar o bastão do conhecimento que você tinha em você para outras pessoas, ter esse tipo de confiança, para mim tem sido incrível. Então, é uma grande vitória que eu tenho para mim, algo que eu sou muito orgulhosa. Show de bola. Bom, estamos chegando à última pergunta, tá vendo? Não foi tão difícil. Mandou muito bem.
Bom, e você comentou, essa última pergunta tem a ver com o que você comentou um pouco na sua apresentação, né? E a pergunta que a gente separou é o que a vida te ensinou que nenhuma escola leciona? Bem, tem muita coisa na apresentação que a vida me ensinou. Mas, poxa, eu acho que nessa ansiedade do dia a dia eu vou voltar a falar de ansiedade, sabe? Eu acho que na escola você não tá pronto para quando você cai no mundo. E principalmente no dia a dia, que as coisas são muito rápidas, tem que ser muito rápidas, é muito fácil ceder à ansiedade. E quando você cede à ansiedade, você acaba perdendo um pouco a própria razão por trás de tudo. Então, sem dúvida, assim, controle de ansiedade, inteligência emocional, são algumas coisas que a escola não ensina, que a vida ensina, mas a vida ensina meio te jogando no mundo e esperando que você aprenda com isso. Então, é um bicudo que você leva na cara, mas basicamente ela te ensina isso. E quem é que não tomou bicudo na cara, né? E só aprende quem presta atenção nisso. Total, total. Júlia, não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado mesmo. Foi muito boa a sua apresentação. Mais uma vez, vai ser daquelas apresentações que a gente vai ficar vendo e revendo, principalmente aqui na Sharp Spring. Espero que a audiência tenha curtido e faça isso também. Veja e reveja. Queria te agradecer. Obrigado mesmo. E esse dia, esse quarto dia aí de apresentações já começou muito bem, né, Edu? Legal. Também queria agradecer a Júlia. Júlia, gratidão mesmo por ter aceitado o convite, ter participado. Quando você disse que você participaria, a gente ficou bem feliz também. E eu acho que essa apresentação, para quem não viu desde o início, volta, assiste, porque se vocês implementarem um processo realmente bem desenhado, como a Júlia está descrevendo ali para vocês, e vocês buscarem mais materiais de apoio, eu super recomendo a Rive. É um parceiro nosso já há muito tempo, que a gente também tem consultoria com eles. Então, muito legal o trabalho de vocês, parabéns aí, você, o Arthur, Vinícius, toda a equipe da Rive, e obrigado por compartilhar mais um pouco desse conhecimento também. Obrigada, pessoal. Eu agradeço por tudo. Assim, quem está assistindo, fique para ver o resto da semana, porque eu sei que eu já vou assistir esses conteúdos, e muito obrigada, pessoal. Sério, tô honrada em estar aqui com vocês. Aí, legal. Gente, então, para quem não assistiu, assistam, saibam que o Sharp Spring Week ele vai ficar com os links disponíveis por um tempo limitado, então aproveitem e a gente se vê daqui a pouco nas próximas entrevistas também. Um abraço e compartilhem a hashtag do Sharp Spring Week.